É, meus amigos, pois é, a Equinox sai por aí nucando tudo sem nem saber de nada. Inclusive no level máximo do jogo, no level cap, level 9.999, ela também sai nucando tudo. Enfim, ela é realmente um caminhão e nada para ela. Mas, pra gente fazer isso, a gente tem que obrigatoriamente entender como esse Warframe aqui funciona. Porque, não ironicamente, eu posso falar pra vocês que isso aqui é um Warframe bipolar. Porque é o que acontece. Você tem dois Warframes em um só, duas personalidades. Você tem a diurna e a noturna. A diurna você tem aumento de dano, aumento de força, e você também tem acúmulo de dano pra justamente nucar. E na forma noturna você tem basicamente sobrevivencialismo. Regeneração de escudos, não só pra você, mas como também pra aliados, armadura. Enfim, esse tipo de coisa que difere a forma diurna da noturna. Um é sobrevivencialismo, o outro é agressividade total. Já logo de cara, na primeira habilidade dela, a gente tem a habilidade de metamorfose, que é literalmente a habilidade que te permite mudar de personalidade. É simples, você vai usar isso aqui e você vai trocar do dia para a noite, da noite para o dia, e é simples assim. Em resumo, quando você se transforma para a forma diurna, você ganha velocidade aumentada e também multiplicador de dano. E quando você vai para a forma noturna, você ganha aumento de escudo e aumento de armadura também. Por exemplo, a gente tem aqui a quarta habilidade. Se a gente usa essa quarta habilidade na forma diurna, a gente teria dano cortante para todo mundo que entra na nossa área e a gente teria o nosso nuke, né? Mais especificamente falando, eu vou explicar isso melhor depois. Agora, se a gente usa isso daqui quando a gente está na forma noturna, a gente, por exemplo, ganha escudo para cada kill que a gente faz, ou seja, mais sobrevivencialismo, como eu comentei anteriormente. Isso aqui vai depender exclusivamente da forma que você tá, e não só essa habilidade. Como eu falei, todas elas. Por exemplo, reparem, aqui eu tô na forma noturna, tá? Quando eu uso a primeira habilidade, pronto, forma diurna. Então, por exemplo, se eu uso a quarta habilidade agora, reparem que todo mundo que entrar na nossa área aqui vai tomar dano cortante. Esse dano cortante, ele é bem bobinho, você consegue matar inimigos só realmente muito fracos, inimigos no Steel Path, e esse dano cortante é quase irrelevante, né? Só pra não falar de fato irrelevante. E o que acontece? Reparem no canto superior direito. Quando eu mato um inimigo, por exemplo, a gente vai ter ali um pouquinho de dano que se acumula. Olha só, deixa eu matar ele aqui. Pronto, vocês viram ali que a gente tem quase 2 milhões acumulado. E se eu matar mais inimigo, por exemplo, a gente acumulou mais. Em resumo, isso aqui é todo o dano que você consegue acumular enquanto você tem essa quarta habilidade ativa. E se a gente desabilita, ou se ela desabilita sozinha, o que a gente tem é esse dano em área aqui, como vocês puderam ver, que depende exclusivamente do quanto você acumula conforme essa quarta habilidade está ativa. Então, calma aí, o resumo do resumo é o seguinte, quando você tá com a quarta habilidade ativa, o ideal aqui seria você só matar inimigos, você acumula esse dano e aí você pode simplesmente desativar a habilidade e causar todo esse dano de uma vez em toda a área da habilidade, em literalmente toda a área da habilidade. O que essa habilidade aqui faz é basicamente acumular a vida do inimigo, acumular o que você matou do inimigo. Quando o inimigo entra na sua área e você mata ele, você acumula toda a vida dele ali naquela habilidade, o que na verdade é muito bom. Você pode até pensar, ok, se o inimigo for fraco, você não acumula nada. Sim, você não acumula quase nada de fato, mas se ele for muito forte, você acumula muito mais. Isso, na verdade, abre uma brecha muito interessante para você ter, entre aspas, ali, um nuke universal, no quesito dificuldade de jogo. O que a gente mais tem aqui nesse jogo é nuke que funciona muito bem em atividades early game, mid game, mas end game de fato, alguns nem sequer fazem cócegas, coisa que a Equinox não tem problema, porque você acumula o equivalente ao nível do inimigo. Então, se o inimigo é mais forte, o seu nuke vai ser mais forte também. Outra coisa que é muito interessante de se saber é que você também não necessariamente tem que matar os inimigos. Por exemplo, se o inimigo está na sua área de habilidade e o seu companheiro ou seu aliado mata ele, pronto, você também acumulou o dano, sem nem sequer ter feito nada. Só do inimigo estar na sua área, você já recebe esse acúmulo e aí você pode, por exemplo, usar para nucar também. Agora que a gente entendeu a forma diurna, vamos para a noturna. A gente vai mudar completamente a aparência. Eu vou despausar os inimigos e com a quarta habilidade ativa, reparem que agora na forma noturna a gente não causa dano cortante, mas quando a gente mata inimigo a gente recupera escudos. Olha só os nossos escudos ali em cima. Então, isso aqui é muito bom para sobrevivencialismo no geral, tá? Você consegue ficar vivo tranquilamente e, inclusive, ter Shield Gate infinito usando essa habilidade aqui, o que muita gente acaba usando por ser prático, na verdade.
Inclusive, esse mod Energy Transfer é muito interessante porque ele permite com que você use a primeira habilidade, ou seja, você troque de forma e mantenha a carga da quarta habilidade. Ou seja, você pode sair por aí no modo noturno, tancando tudo e todos. Quando você tiver carga o suficiente acumulada, você troca pro diurno, nuca todo mundo e volta a tancar com o noturno. Então, esse mod é muito interessante para você fazer essa dualidade de modos, né? Enfim, entendido mais ou menos aqui a mecânica que a gente vai utilizar para nucar inimigos, a gente pode entender também outras coisas, como por exemplo, a segunda habilidade da Equinox, quando você está na forma diurna, você causa vulnerabilidade a dano nos inimigos, ou seja, o inimigo vai tomar mais dano diretamente. Não é o seu dano que aumenta, é o dano que ele toma que é aumentado. E a terceira habilidade, na forma diurna também, a gente ganha força adicional. Em resumo, sim, você dá força para você, assim, de graça, só de usar a habilidade você aumenta a sua força. Então, sendo bem sincero, eu acho que todo mundo me compreenderia se eu falasse que a minha forma favorita é a diurna, porque você tem dano pra caramba em todas as opções possíveis, você tá mexendo com aumento de dano ou aumento de força, nuke também. Então sim, é a minha utilização favorita. Porém, calma aí, que a gente vai começar a falar de Helminth agora e a gente tem duas opções, pelo menos, que eu considero muito boas aqui. A gente tem a Roar, a habilidade do Rhino, porque ela aumenta também todo o seu dano no geral, inclusive o dano do seu nuke também, porque Roar também aumenta dano de habilidade, então você poderia aumentar o dano do seu nuke, por exemplo, tranquilamente. Ou você também poderia, por exemplo, usar Terrify, a habilidade do Necros, para tirar toda aquela armadura numa área imensa, juntamente da quarta habilidade, que também tem uma área imensa. Então, em resumo, você pode tirar toda a armadura numa área absurda e matar todo mundo naquela área absurda, porque a sua quarta habilidade também vai ter muito alcance. Então, dessas duas habilidades que você pode infundir, eu optei por Terrify, a habilidade do Necros, porque eu quero remover a armadura dos inimigos naquela área imensa, tá? Lembrando que isso aqui é gosto meu. Mas por que eu escolhi Terrify? Primeiro que, no level cap do jogo, você tem uns inimigos com muita armadura, mas muita mesmo, então eu curto remover isso, tá? É uma opção completamente pessoal, você pode escolher Roar, bonificar ainda mais as suas armas, o seu dano de habilidade e nucar da mesma maneira. Mas outro motivo de eu ter escolhido Terrify é que na segunda habilidade da Equinox, a gente já consegue aumentar o dano que o inimigo toma. A gente causando vulnerabilidade a dano nos inimigos, a gente já consegue matar aí inimigos que ocasionalmente encheriam muito o nosso saco. Então, como eu falei, é opcional, você pode escolher qual das duas usar, mas eu, pessoalmente, optei por Terrify. E aí surge aquela escolha, ok, e o que eu removo na Equinox? Porque tudo parece ser muito bom. Bom, sim, é verdade, tudo aqui na verdade é muito interessante, mas eu optei por tirar a primeira habilidade. Sim, eu tirei a habilidade que a gente troca de modo de Warframe. E o porquê de eu ter feito isso é muito simples. Na verdade, eu não uso o modo noturno, eu fico só no modo diurno, então também é uma escolha pessoal minha. E outra é que a gente não necessariamente precisaria obrigatoriamente de regenerar escudos com o modo noturno da Equinox, pelo simples fato de que você já consegue implementar isso com mod, arcano, escola de foco, até com companheiro você consegue implementar isso. Então, sinceramente, eu não diria que é inútil, na verdade, longe disso, é muito bom. Só que eu preferi simplificar a gameplay. Ao invés da gente ficar trocando de modo o tempo todo, gastando mais um slot de mod na build para fazer com que a quarta habilidade seja viável com a troca de modos, eu simplesmente removi a troca, porque a gente consegue jogar da mesma maneira, só que sem trocar os modos. Enfim, com essa primeira habilidade removida, a gente não pode trocar de modo, certo? Mas ainda é possível você decidir qual modo fixo você vai querer. Você pode escolher, você quer o modo fixo noturno ou diurno. Na minha utilização é diurno, tá? É por isso que eu tirei a primeira habilidade. Então o que a gente vai fazer é abrir a emissiva e colocar uma cor clara, como por exemplo, branco. Nesse caso, a gente está com o modo diurno. Se você colocar uma cor escura aqui, você vai para o noturno instantaneamente e isso aqui fica fixo. Você só consegue mudar trocando, por exemplo, a cor da sua emissiva do personagem. Vocês podem ver que inclusive tem um símbolozinho bem aqui do lado do nome emissiva. Ok, de fragmento a gente está usando 2 de casting speed, que são de fato importantes, um só já é suficiente, mas 2 é maravilhoso, e 2 de aumento de força. E aí vocês perguntam, por que aumento de força se você já tem uma habilidade que aumenta a sua força? Sim, é verdade, a gente tem uma habilidade que aumenta a nossa força, mas a gente não vai aumentar a força na build, tudo que a gente vai focar é em sobrevivencialismo
e de fato ali alcance, eficiência de energia, para a gente poder sempre nucar bem em áreas boas e não restar energia. Então vocês podem ver, a Terrify a gente tem 72% de redução de armadura. O ideal aqui é 82% para a gente poder remover o restante da armadura com mods na build. Então, a gente usando a terceira habilidade, que dá pra gente 24% de força, a gente consegue 80 e pouquinhos aqui com a Terrify e resolver o restante da armadura na build. Em resumo, abrindo a build da Equinox, o que a gente faria agora é só colocar um Corrosive Projection, porque ele já reduz 18%. E é justamente por isso que a gente só precisa de 82% na Terrify, porque o restante, o Corrosive Projection já vai ter removido. Você não precisa assim de força na build, não necessariamente por conta do Terrify. E como eu comentei, nessa build aqui a gente vai focar em outras coisas ao invés de força, porque a gente já acumula a vida dos inimigos. Mais especificamente, 75% da vida dos inimigos a gente guarda ali na nossa quarta habilidade para a gente poder matar inimigos. Então a gente pode usar só um Overextended e um Stretch, por exemplo. Assim a gente teria bastante alcance. É possível também usar o Algo Reach, mas eu preferi usar outras coisas nessa build aqui, porque a diferença de alcance, por mais que seja interessante, não seria essencial, sabe? E lembrem-se que eu falei que a gente não precisa de força para nucar de Equinox, e não precisa mesmo. Mas a gente vai precisar de força aqui, mais especificamente o Mote, Augmented ou Ampliação Exúvia, se você joga em português. Porque é simples, o Overextended tira 60% da força. O Mote, ele vai devolver esses 60%, é claro, levando em consideração que ele esteja no nível máximo. Em resumo, ele é mais para equilibrar a questão da força por conta do Overextended, mas não necessariamente obrigatório se você não for usar o próprio Overextended. Uma coisa muito interessante é que a passiva da Equinox te dá um equilíbrio diminuído, um pequeno equilíbrio. Ela vai te dar 10% de vida ou 10% de energia adicional, porém funcionando da mesma forma que Equilibrium. Se você pega vida, você ganha energia, se você pega energia, você ganha vida. Funciona da mesma forma e o melhor, aditivamente. Então, o que a gente vai ter aqui é um Equilibrium com 110 e uma passiva com 10%, ou seja, 120% de eficiência nos orbes, porém, é claro, energia para vida e vida para energia. E é claro que junto de Equilibrium, Primate Flow não pode faltar, tá? Porque a gente precisa de energia, até porque a gente vai ficar nucando o tempo todo, então isso aqui vai ajudar bastante a gente. Ok, calma aí, que agora a gente vai começar a falar de tanking. A gente tem que tancar de fato, porque a gente removeu essa capacidade da Equinox. A gente não tá usando a versão noturna, que dá pra gente regeneração de escudos. Então calma, como que a gente vai fazer pra gente tancar de fato se a gente removeu essa capacidade do personagem? E a resposta, na verdade, é muito simples, porque o personagem funciona de forma semelhante a como você faria com mods. Por exemplo, você usaria a forma noturna do personagem para recuperar escudos, mas só isso, pelo menos no level cap do jogo, não seria suficiente. Você teria que usar pelo menos ali um Rolling Guard e um Catalyzing Shields, justamente para você ter Shield Gate infinito. Em resumo, a gente consegue fazer isso sem a habilidade da Equinox, permitindo que a gente só foque em literalmente nucar. Então, na verdade, aqui é bem simples o que a gente vai fazer. Catalyzing Shields para a gente ter sempre o nosso Shield Gate, como sempre, e Fast Deflection, porque aqui a gente aumentaria a velocidade de recarga e diminuiria o delay, ou seja, você tem que ficar menos tempo sem tomar dano para os seus escudos começarem a recarregar de fato. E é claro, não se esqueçam, a gente está falando de Shield Gate e Level Cap, então Rolling Guard aqui é muito interessante porque te dá um tempo a mais para respirar, tá? E também, é claro, o Primate Footage porque você não vai querer ser derrubado, principalmente em atividades de alto nível. Em resumo, isso aqui é tudo o que a gente vai precisar no Warframe, a gente não vai acabar usando o Edge de Arcana. E antes que vocês perguntem, por que você não está usando o Edge de Arcana? Na verdade, é uma escolha até bem simples. Primeiro que você não precisa se você for usar o foco de escola Vazarim, que é o que eu estou utilizando. Você vai ter duas escolhas aqui. Você pode usar o Edge de Arcana ou a Aegis em inglês, se você joga em inglês, ou você usa só o foco de escola Vazarim, que é o que eu estou usando. Eu optei por usar aqui Vazarim pelo simples fato de que a gente pode simplesmente usar a primeira habilidade, Guardian Shell, que dá pra gente um pequeno escudo que absorve dano pra gente, e se a gente tiver upado aqui Guardian Break, a gente teria menos 80% de delay na recarga de escudo, ou seja, a gente tá usando Fast Deflection na build. Em resumo, no Fast Deflection a gente tem menos 45% de delay. Com Guardian Break a gente tem menos 80%. E aí, com isso, somando os dois, a gente chega a menos
100% de delay. A gente consegue forçar a regeneração de escudos sem depender da chance do arcano. Tudo que você tem que fazer é usar a primeira habilidade e esperar, fazer com que esses escudos se quebrem. E é claro, a gente está usando isso junto do Protective Slink, que dá pra gente imunidade a dano durante 5 segundos. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês na prática como isso funciona. Vocês podem ver, Steel Path, aqui eles são níveis 220 tranquilamente. Eu vou despausar eles, ó. Vou entrar no meu Tenno, vou usar a primeira habilidade, eu até caí aqui com ele, enfim. Posso usar o Rolling Guard aqui na Equinox pra limpar esse efeito de status. E esse escudinho que tá na nossa frente, ó, foi quebrado com o tiro dos inimigos e a gente tá basicamente com o Shield Gate. Olha só, infinito. Eu tô imortal. Vocês podem ver? Só que, assim que esse tempo acaba, a gente, obviamente, se eu parar, a gente morre. Porém, calma aí que tem um pequeno adendo. Por exemplo, quando eu uso a primeira habilidade, vocês podem ver que esse pequeno escudo, ele segue a mira, ele segue o retículo. Isso é, por exemplo, esse escudo ele só defende pra onde você tá olhando. É como se fosse basicamente um protetor que funciona só na sua frente. Dos seus lados, nas suas costas, você ainda toma dano. Esmos ainda conseguem te acertar tranquilamente, por exemplo, com aquela habilidade do Esmos de Jade, o Esmos verde. Então você pode só usar Void Sling no seu Warframe, ficar imune, ou você só usa o Rolling Guard, que a gente também tem na build, também ficar imune, e ficar olhando para algum inimigo que esteja atirando em você. Ou você pode só, por exemplo, ficar numa parede, enfim, você pode fazer o que você quiser, você só não precisa se preocupar. Você tem vários tipos de imunidade só usando esse método que permite com que você não precise ficar se preocupando ao extremo. Mas, como eu falei, se você não quer ser dependente do Faco de Escola Vazarim, você pode usar aqui um Aegis, ou se você joga em português, um Edge de Arcana, porque ele vai ter 3% de chance de ativar a regeneração de escudos forçada. Mas, para facilitar ainda mais o seu uso, eu recomendaria você usar algo, por exemplo, como um Augur Reach, que vai permitir com que você ganhe escudos ali quando você usa alguma habilidade, permitindo com que você spame o Shield Gate, por exemplo, com o Terrify, ou com a segunda habilidade, Rest Rage, então você conseguiria tancar com mais facilidade. Você pode fazer o seguinte, colocar ou no lugar do Stretch, ou você pode colocar junto do Stretch. Aí fica a critério de gosto. Nesse caso aqui, eu não estou utilizando esses dois, então eu vou só remover. Para mim não vai fazer diferença. Então, o que acontece? Esse slot arcano e esse slot para mod são coringas. Em outras palavras, você pode usar o que você quiser aqui, sem exagero, tá? Você pode usar algum arcano que aumente dano para secundária, dano para primária. Você pode, se você quiser, sei lá, colocar aqui algo que facilite os seus escudos, você pode colocar aqui algo que regenere os seus escudos também. Se você preferir, nada te impede. Por exemplo, no quesito mod, eu tô gostando de usar o Streamline, porque eu posso simplesmente ficar spamando mais habilidade feito louco. Até porque a quarta habilidade, ela consome energia por segundo. Essa terceira habilidade aumenta também mais o seu consumo por uso de habilidade, já que ela fica o tempo todo ligada. E a gente vai estar sempre usando Terrify, que custa bastante caro. Então, Streamline aqui é bem interessante, eu recomendaria de fato. Então, como eu falei, no K com a Equinox é simples assim. Eu tô com a quarta habilidade ativa, eu vou ativar também a terceira por ativar, enfim, vou tornar eles mais vulneráveis a dano, que também é opcional, você não precisa. E vou matar alguns aqui, eu vou acumular um pouquinho de dano, por exemplo, tá? Vamos lá. Acumulei aqui uns 6 milhões, nem precisava disso tudo. O que você vai fazer agora é simples. Terrify e vai desabilitar a quarta habilidade. Simples assim. Agora você imagina você nucando todo mundo assim no mapa inteiro. De retrospecto geral, você pode usar literalmente o que você quiser para arma. Sem exagero, joga com o que você tem. Eu tô usando o Macedo para primar, que eu quase não uso, sinceramente. Eu tô usando aqui uma Nucor Curva porque eu gosto de jogar de secundárias atualmente, tá certo? E agora, mais uma vez, a gente tem um caso aonde tanto faz como tanto fez. Você pode usar o compênio que você quiser, e eu não tô nem exagerando. Se você quiser um Panzer pra sair procando viral em todo mundo e aumentar o dano que você causa, nada te impede. Se você quiser usar um robótico pra te auxiliar na regeneração de escudos, que é o que eu tô fazendo, você também pode. Por exemplo, eu tô usando o Nautilus, qualquer robótico serve, mas eu tô usando o Nautilus porque ele junta inimigos, e aí eu juntando inimigos, tenho mais gente dentro da minha área de nuke. Então, é simples assim, mas não, você não precisa usar ele, tá certo? Na build aqui eu tô usando Cordon em primeiro, Assault Mode em segundo, e reparem que eu não tô usando nada pra nucar com o companheiro. Você pode, inclusive seria muito interessante, mas a ideia aqui é ser completamente independente, então eu não implementei isso na build. Mas reparem uma coisinha, eu tô usando Sacrifice. Quando eu morro, o meu companheiro ele se sacrifica e me revive no lugar. Em resumo, eu tô usando Sacrifice
para ter mais longevidade, e junto disso, Primate Regen, para fazer com que ele reviva mais rápido, né? E o Momentus Bond, que a função do Momentus Bond aqui é a mesma do Primate Regen. Quando você mata Eximos, você reduz o tempo de ressurreição do seu companheiro, do seu robótico, em 18 segundos. Em resumo, eu quero ele sempre vivo, para ele estar sempre puxando inimigos e, se precisar, vai estar sempre aí facilitando a minha vida, me revivendo, tá certo? Mas, por exemplo, vamos supor que você não vai jogar level cap, você quer uma build normal e você não vai ficar morrendo tanto assim. Na verdade, sério, se você fizer aquele combo da Vazarin ou do Shield Gate corretamente, você não vai morrer. Isso aqui é uma medida protetiva que basicamente não fez diferença no meu jogo. Enfim, sem tanta enrolação, você pode só colocar aqui, por exemplo, um Guardian para recarregar os seus escudos instantaneamente e facilitar ainda mais o seu tanking se você tiver com dificuldades. Você pode fazer o que você bem entender, beleza? E na build aqui eu tô usando, da arma, né, eu tô usando uma Artax, mas é mais pra, sei lá, controle de grupo e primar inimigos, né? A gente vai ter aquele glacial em área com o Shivery Contagion e um viralzinho com um ígneo que, sinceramente, você nem precisa. Não vai fazer diferença, tá? Essa build aqui é completamente genérica e eu deixo ela aqui porque eu uso com outras 1 milhão de builds. E é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tem o link do Discord aqui no canal, na descrição, para você poder participar, né? Eu converso com todo mundo no Discord, ajudo se precisar de alguma dúvida, enfim, até farm com a rapaziada. Não se esqueça que se você quiser ajudar o canal, você pode só se tornar membro, vai ajudar bastante. E é isso aí, rapaziada, tamo junto, valeu e é nóis!